Obrigado a todos por estarem aqui. Queria cumprimentar todos, cumprimentar especialmente a Ministra Reis Maroto, o Secretário de Estado de Portugal e da Espanha, o Sr. Embaixador de Portugal, o Sr. Delegado do Governo da Galiza, cumprimentar todas as nossas entidades regionais de turismo, Turismo de Portugal, Turismo de Espanha. Hoje é um dia que é histórico na história do turismo mundial. É a primeira vez que dois países estão a anunciar uma estratégia conjunta para desenvolver os seus territórios perto da fronteira. A fronteira entre Portugal e a Espanha tem cerca de 1.234 km. É uma fronteira que está estabilizada há séculos e séculos. E ao longo desta fronteira, sobretudo nas fortalezas, nos castelos, foram no passado, como disse a senhora Ministra Reis Maroto, pontos de disputa entre os dois países, pontos de confronto entre os dois países. A inovação aqui é que nós vamos converter todos esses lugares em pontos de encontro, de reunião, de agregação e do desenvolvimento da cadeia de valor do turismo nos dois países. E há também, ligado a estes territórios, uma questão que queria salientar aqui, que é a questão demográfica. Quando analisamos o que é a raia portuguesa e espanhola, portanto, os territórios que estão a cerca de 1 hora de um lado e do outro da fronteira, é uma área expressiva de cerca de 144.000 km². E quando analisamos a densidade populacional nessas zonas, há muitas zonas que são preocupantes. Quando a densidade populacional é inferior a 12 habitantes e meio por km², nós estamos no risco demográfico máximo. É uma bandeira vermelha que se acende. E destas áreas, cerca de 62% do território espanhol está abaixo dos 12,5%, cerca de 23% do território português está abaixo deste limiar dos 12 habitantes e meio. E, portanto, nós vamos usar o turismo nas regiões transfronteiriças e com este grande projeto de cooperação para fixar populações, atrair talento, qualificar pessoas, reinventar os percursos, reinventar a rota dos castelos, reinventar os caminhos de Santiago, olhar para a arte rupestre, olhar para a enologia e para a gastronomia, olhar para a parte da literatura e transfigurar o destino desses territórios. Se o conseguirmos fazer, será fulcral para o futuro. Em termos da importância destes territórios para a Espanha, eles representam cerca de 17% do território espanhol, Ministra Reis Maroto, mas Portugal representam 62%. É por isso que costumo dizer muitas vezes, Portugal é um país raiano e simultaneamente arquipelágico. Temos estas características incríveis no nosso país, portanto temos que olhar para a nossa relação com a Espanha, a partir da altura em que os dois países celebraram o seu tratado de amizade, a cooperação é muito forte, o entendimento hoje entre os dois governos está em níveis elevados, temos projetos conjuntos e olhamos também sobretudo em termos ibéricos. Portanto, neste projeto o que regressa é o conceito da Ibéria, é o conceito da Península Ibérica, é aquilo que os dois países em conjunto podem fazer de transformador para o futuro. Mas para este projeto dar certo, precisamos de um conceito. E o nosso conceito aqui é a partir do território para redefinir o turismo, porque muitas vezes definimos primeiro o turismo e depois aplicamos ao território. E partir do território é olhar para estas grandes valências. Todos os eixos estratégicos que ligam o norte de Portugal com a Galiza e que podem ser desenvolvidos, desde logo os caminhos de Santiago, com a reinvenção do turismo religioso, com a ligação desses caminhos aos caminhos de Fátima e tudo aquilo que se pode desenvolver a partir daí. Mas o norte de Portugal também tem uma ligação muito forte com Castela e Leão. A mesma coisa se passa no centro, a ligação com Castela e Leão e com a Extremadura. O Alentejo tem uma ligação também muito forte com a Extremadura, o Algarve com a Andaluzia. E, portanto, o que nós queremos é aqui neste conjunto de territórios à volta destes eixos estratégicos, reinventar tudo aquilo que podemos fazer. E como disse muito bem a Ministra Reis Maroto, nós estamos a olhar numa espécie de polígono multidimensional para todas as oportunidades. Desde os caminhos de Santiago, desde as rotas dos castelos. Queria recordar aqui, estive a olhar, também sou um apaixonado pela história, a história de Portugal e a história de Espanha são histórias extraordinárias. No século XVI, o rei Dom Manuel I tinha um escudeiro que era o Duarte de Armas, e Duarte de Armas é o primeiro que escreveu um livro sobre os castelos que estão na costa de Portugal e que estão ao longo da fronteira de Portugal. E esse livro chama-se Fortalezas de Portugal, eram 62 na altura, provavelmente hoje estão muitas mais. Mas ainda agora, quando estávamos a vir para aqui,
Vimos aqui duas delas, Almeida e Cidade Rodrigo, que estão lado a lado, e portanto o que nós temos que fazer aqui é reinventar os nossos produtos turísticos. É olhar para isto, para que os turistas tenham experiências novas. E portanto só vamos conseguir ter um projeto vencedor se o produto turístico for diferenciador e formos capazes de atrair. E eu creio que aí, Ministra, vamos conseguir muitas coisas com as nossas equipas a trabalhar. Costumo dizer em Portugal muitas vezes, o turismo de Portugal, dentro dos nossos organismos públicos, é um dos que pensa melhor, que faz brainstormings, e para mim é sempre muito efetivo todos os encontros com os organismos para repensar. E tenho a certeza que vão repensar. O mesmo na arte rupestre. Aliás, eu queria dizer aqui, queríamos anunciar com a Ministra Reis Maroto este projeto nos territórios, anunciar em Foz Coa, porque Foz Coa tem a cooperação com Ciega Verde, de certa maneira a arte rupestre tem continuidade, nós podemos reinventar, digamos, esses percursos da arte rupestre. Mas há muitas outras histórias que nós podemos criar através dos produtos e reinventá-los, das aldeias históricas. Temos uma sequência de aldeias históricas, aldeias baluarte. Temos aquilo que em português chamamos as rotas do contrabando, não sei como é que se traduz contrabando em espanhol, mas pode ser reinventar. Eu desde que vi no Brasil, uma vez que cheguei ao Brasil, as favelas foram libertadas das máfias que as dominavam, foram transformadas em roteiros turísticos. Penso que os nossos ativos podemos fazer muito mais e penso que isso vai ser vital para o futuro. E depois não podemos esquecer a enologia, a gastronomia excelente que tem em Portugal, que tem a Espanha, desde logo o Douro. Eu penso que o Douro é uma joia que nós temos nos países e nos planetas. E portanto queria só terminar acentuando, vamos desenvolver todos esses projetos com base nos destinos, nos produtos, na formação de pessoas e depois na promoção externa. Isto também é uma questão completamente inovadora, é os dois países estarem lado a lado a promover os seus produtos, os seus territórios e desenvolver esta estratégia. E esta estratégia, como disse a Sra. Ministra Reis Maroto, é crucial porque ela também tem uma relação de inovação com o território, tem que assentar na sustentabilidade ambiental. Queremos trabalhar a reabilitação ambiental desses espaços, gerir as áreas rurais, queremos apostar fortemente na economia circular, queremos apostar fortemente na reabilitação dos próprios edifícios, desde que ela seja sustentável. E como disse a Sra. Ministra, é sustentabilidade económica, social e ambiental. Nós não podemos esquecer que estas comunidades sentem-se abandonadas, estão à espera da intervenção dos governos, estão à espera do desenvolvimento destes projetos. Mas depois há todo um polo de inovação e conhecimento. Nós temos que lançar, provavelmente, investigação sobre o turismo transfronteiriço. É uma área nova que pode atrair escolas, investigadores e depois na própria oferta turística. Eu acho que isso pode ser absolutamente relevante para o futuro. E em termos de inovação, não podemos esquecer tudo o que hoje se passa no mundo relativamente à energia, criar comunidades energéticas autossustentáveis, apostar nas energias renováveis, apostar na gestão eficiente dos recursos. Uma questão fulcral que estamos a fazer em Portugal, já com as nossas empresas, é transformar as empresas de turismo em empresas sustentáveis, que sejam capazes de otimizar o uso dos recursos, que sejam eficientes no uso da água e da energia e que sejam transformadoras no espaço. E as próprias empresas podem ser agentes dessa transformação. Portanto, a inovação e o conhecimento são absolutamente vitais aqui. E depois não podemos esquecer a competitividade. Nós vamos ter um produto que só vai ser competitivo se for diferenciado, como referenciei. Temos que repensar sempre nos produtos, na sua qualidade e nas experiências. E depois não podemos esquecer a coesão, como a Sra. Ministra acentuou. Em Portugal, ligamos muito a usar o turismo como um instrumento de coesão territorial e depois a questão das acessibilidades. E as acessibilidades são importantes, porque em Portugal estamos a trabalhar não só a conectividade aérea, mas a ferroviária e a própria conectividade rodoviária. Quando olhamos hoje para Alcotim não está ligado ao outro lado da fronteira, a Andaluzia. Não faz sentido. Quando olhamos a Nisa, não está ligado à Extremadura. Quando olhamos a Bragança, não está ligado à outra parte da fronteira, que é extraordinária, que é o pueblo de Sinábria, que é absolutamente fundamental. E quando visitamos o Parque de Montezinho e depois toda a lagoa à volta de Sinábria, são ativos absolutamente fundamentais. E eu acho que com base nisso nós vamos conseguir fidelizar os fluxos turísticos. E queria só terminar porque hoje
O que estamos a fazer aqui também é inovador, porque temos aqui a colaboração ibérica. Ela já funcionou muito bem, Ministra, para o mecanismo europeu do gás. Agora a Europa quer adotar um mecanismo europeu do gás. Isto prova que os dois países, quando trabalham em conjunto, podem ser transfiguradores. E este é um projeto que é um projeto ibérico. Estamos também a discutir com a Ministra Nádia Calvino os corredores 5G e localizar de um e do outro lado da fronteira duas cidades onde vamos testar o paradigma das cidades inteligentes, que é absolutamente vital para o futuro. Temos também aqui, porque as cidades temos que mudar para lutar eficazmente contra a ameaça climática. As cidades ocupam apenas 2% da superfície do planeta, nelas vive mais de 55% da população, consomem 75% da energia e emitem 80% de dióxido de carbono. Se não mudarmos o paradigma, não vamos conseguir. Estamos também a discutir a transformação da Península Ibérica numa espécie de paraíso, de polo avançado da mobilidade elétrica. Hoje as pessoas, quando compram os carros elétricos, as redes de carregamento não existem, estão muito pouco desenvolvidas no território, e nós podemos estar à frente destas transformações. Para além de tudo, a Península Ibérica já é hoje uma plataforma fundamental para a produção de energias renováveis. E José Saramago, permitam-me citar aqui, escreveu o seu belíssimo livro Jangada de Pedra. É uma parábola sobre os dois países ibéricos. Ele amava profundamente Espanha e Portugal e, portanto, via a Península Ibérica no seu conjunto, e a jangada desgarrava-se da Europa e os dois países ibéricos iam inventar a sua identidade. O que estamos a fazer aqui é reinventar essa identidade olhando para a modernidade, com base no turismo transfronteiriço, com base na energia, com base na tecnologia. Estamos aqui a falar de uma jangada tecnológica, de uma jangada energética, de uma jangada de conceitos de turismo virada para o futuro. E o futuro é agora. E, portanto, como também escreveu José Saramago, não temos pressa, mas não percamos tempo. Muito obrigado.